tema a ser abordado hoje é sobre a microcefalia, a fosfoetalonamina e a gripe H1N1. Para início de conversa, sobre essa questão da microcefalia ainda não foi dada a última palavra. Na verdade, param mais dúvidas do que certezas, e existem mais perguntas do que respostas. Porém, uma coisa parece óbvia: as ocorrências de microcefalia que irromperam repentinamente no Nordeste a partir de 2014 e que pegou de surpresa as autoridades de saúde, as quais se assustaram com a avalanche de casos que começaram a se acumular sem que as mesmas estivessem devidamente preparadas, pode ser explicada de maneira lógica: a proliferação geométrica do mosquito vetor do Zika vírus, devido a vários fatores, não só na região como em outros estados. Eis alguns: condições subhumanas da rede de saúde pública, situação precária de saneamento básico. Aliás, diga-se de passagem que no Brasil de hoje não seria exagero arriscar que cerca de 98% das pessoas que lidam com limpeza não entendem de higiene. Falta de conscientização e empenho sistemático da população no que se refere às medidas preventivas para impedir os criadouros do Aedes aegypti. Tudo isso aliado ao estado de subnutrição aguda das grávidas nas regiões de pobreza extrema, que sem dúvida vem contribuindo substancialmente para a baixa resistência imunológica das gestantes, que precisam de uma carga extra de energia e reserva nutricional para a formação da estrutura óssea dos nascituros. A exemplo do cálcio, daí o aumento expressivo dos casos de depressão pós-parto. Essa situação pode estar passando despercebida e a microcefalia pode estar relacionada mais à carência de cálcio e do magnésio do que propriamente ao Zika vírus. Enquanto não se tem certeza de nada, nenhuma hipótese, por mais absurda que possa parecer, deve ser abandonada, nem mesmo a de que a microcefalia seria os efeitos colaterais da vacina vencida da rubéola, aplicada em larga escala nas mulheres grávidas da parte setentrional do país, conforme circulou nas redes sociais. Episódio esse logo desmentido pelas autoridades sanitárias sob a alegação de que a vacina, uma vez expirado seu prazo de validade, não faria mais nenhum efeito. Será mesmo? Pesquisas já foram feitas nesse sentido para comprovar o que foi dito, ou tratou-se apenas de uma saída pela tangente a fim de se eximirem de qualquer responsabilidade? Na verdade, qualquer processo infeccioso, brando ou grave, pode responder pela microcefalia. Entre eles estão a rubéola, a toxicoplasmose, a síndrome de Guillain-Barré, causada pelo Zika, e a dengue, sífilis, lúpus, herpes, sarampo, catapora, tifo, influenza, H1N1, agrotóxicos, consumo excessivo de álcool, radiação, causas genéticas e até por carnes mal cozidas. É por isso que nessa situação de emergência mundial, nada, absolutamente nada, deve ser desprezado. Tudo deve ser rigorosamente pesado, medido, avaliado e investigado em seus mínimos detalhes. Por exemplo, como a fosfoetalonamina desempenha no organismo o papel de bioidentificador, e uma vez as células tumorais sejam iluminadas, entre aspas, apenas para facilitar a compreensão, o sistema imunológico do organismo entra imediatamente em ação, identificando-as, atacando-as e destruindo-as, promovendo a cura. Ora, uma história tem mostrado que as grandes descobertas científicas surgiram a partir do inusitado. De fato, sem importância aparente, não custa nada conjecturar. Com a AIDS ocorre mais ou menos o mesmo. O vírus HIV ataca as células do sistema imunológico, que são os linfócitos, alterando seu funcionamento e reduzindo sua contagem. Isso faz com que a capacidade de combater doenças seja comprometida gradativamente. Pelo exposto, com base no mesmo princípio, quem sabe se a fosfoetalonamina, em seu estado original ou adaptada, poderia ser usada igualmente no combate à AIDS, servindo de bioidentificador do HIV, vírus esse que, uma vez iluminado, entre aspas,
daria condições ao sistema imunológico ainda em seu vigor máximo para atacá-lo e destruí-lo também na fonte, impedindo de esse dar prosseguimento ao seu estado devastador no organismo. Quem sabe? Ainda na mesma direção, pesquisadores da USP descobriram que o Zika é capaz de imitar um dos genes que controla o sistema imunológico, o NS1, confundindo nossas defesas ao se camuflar no organismo. Ao que tudo indica, trata-se de uma estratégia evolutiva desenvolvida por esse micro-organismo para facilitar sua reprodução e, por consequência, sua perpetuação. Bem, eis aí a terceira convergência de fatores que vem dar mais força à fosfoetanolamina. Nesta terceira hipótese, este produto poderia entrar em cena também com o papel de bioidentificador, a fim de quebrar a ação do Zika em sua diabólica estratégia de confundir as defesas do organismo. Ora, como especular não ofende, sugerir nada custa. Caso a fosfoetanolamina não funcione com eficácia como bioidentificador, nesses três casos, não custa nada reportarmos a bioluminescência, nome dado à emissão de luz realizada na natureza pelos vagalumes. Resulta da reação química natural entre duas substâncias, a luciferina, que é uma classe de pigmentos responsável pelas emissões luminosas, e o oxigênio. O efeito dessa reação é a oxiluciferina, que é uma substância luminescente. Esse processo ocorre no abdômen desse pequeno besouro. Na verdade, a bioluminescência é feita também por certas espécies de insetos, algas, peixes, bactérias, fungos, etc, etc. Caso esta proposição prospere, o passo seguinte será escolher o agente melhor indicado para as pesquisas sobre o bioidentificador mais apropriado para cada situação. Indo além, se o bioidentificador for eficaz nessas três enfermidades, o Brasil estará na iminência de ter seu primeiro Nobel de Química. Obviamente, como toda proposta nova e talvez absurda, ignora-se os efeitos da luciferina, se sua presença no organismo humano seria benéfica ou maléfica na condição de bioidentificador. Creio que uma simples pesquisa em cobaias poderia esclarecer isso. Por outro lado, o surto de gripe suína, que surgiu antes do inverno em São Paulo, fez as autoridades se apressarem em antecipar a vacinação para o início desse mês de abril. Dentre as medidas preventivas divulgadas, 3 delas foram esquecidas. A primeira, a meu ver, é a mais simples, mais barata e mais eficaz. Refiro-me ao uso do álcool etílico a 96,8 graus, ou seja, o álcool comum, porém de maneira diferente. Ora, como a influenza e o vírus HN1 atacam por via aérea, posso afirmar com 100% de certeza que nenhum deles resiste ao vapor do álcool comum, tão combatido pelas autoridades, mas de inegável e indiscutível utilidade medicinal caseira. Segundo, óleo de copaíba. Respeitado como o mais potente antibiótico natural brasileiro, não tem nenhuma contraindicação. Também chamado de óleo da vida, durante a fase do surto, 5 a 8 gotas do produto dissolvidas em meio copo ou uma xícara de água ajuda a defender o organismo do ataque viral. Terceiro, prata coloidal. Conforme é tradicionalmente conhecido, a prata possui propriedades antibacterianas indiscutíveis. Mata cerca de 600 tipos de micróbios, fungos, bactérias e leveduras, incluindo o herpes e o lúpus. Um copinho dessa água obtida por eletrólise e ingerida pelo menos 3 a 4 vezes ao dia, sem dúvida combate o vírus, influenza, a gripe suína e até mesmo a dengue, a zika e a chikungunya. Voltando ao álcool comum, além de ser completamente inofensivo à saúde humana, constitui um valioso auxiliar na limpeza. Entretanto, por ser inflamável, não deve ser manipulado perto do fogo, por fumantes e por crianças. Possui inúmeras aplicações domésticas no ambiente de trabalho
em locais fechados de considerável aglomeração humana, nos hospitais e etc. Nos hospitais, seus benefícios são enormes. Exemplo, acondicionado em garrafas plásticas e usado como spray, mata todos os tipos de mosquitos, baratas, formigas, pulgas e alguns micro-organismos, como fungos e certos tipos de bactérias menos resistentes. No atual surto de gripe suína, as máscaras usadas pelos que aguardam atendimento nas clínicas e hospitais, se umedecidas com álcool, faz baixar substancialmente os índices de contaminação ambiental. Dentre os repelentes naturais, baratos contra a picada do Aedes aegypti, destaco alguns que a experiência diária tem comprovado ser eficientes. A ingestão moderada de vitaminas do complexo B cria no suor corporal condições de aversão ao mosquito. Tem sido usada pelos militares em exercícios nas florestas. Quanto a mim, tomo diariamente 1 ou 2 comprimidos de vitamina A. Tenho notado que o meu suor adquiriu um odor característico, possivelmente capaz de confundir o mosquito. Há casos de pessoas que ingerem cerca de 15 gotas de própolis diariamente, outras preferem o óleo de andiroba, dissolvido em água, e outro tanto mistura o própolis com a andiroba. Um método que tem mostrado ser bastante eficaz é colocar uma pedra de enxofre na água potável que consumimos. Além de servir de purificador, a ingestão dessa água cria condições de repelente natural contra a picada de insetos. A prova disso é que nos animais de estimação, a água com enxofre repele pulgas, carrapatos e outros parasitas, livrando os bichos desses incômodos. Cabe à ciência, no entanto, nesse estado de alerta em que vivemos, todos, a última palavra, dizer se esses procedimentos são falsos ou verdadeiros, já que os benefícios de tais práticas não têm contraindicação nem efeitos colaterais. A exceção fica por conta dos indivíduos alérgicos a alguns desses produtos. Em contrapartida, nessa época de temor contra os efeitos letais do H1N1, e como tem sido declarado que os sintomas da zika ou das doenças provocadas pelo Aedes aegypti são semelhantes ao da gripe, uma observação importante e simples deve ser feita. A temporada de vacinação contra a gripe foi antecipada. Será então que a vacina contra a influenza H1N1 trará algum tipo de benefício contra o Aedes aegypti? Embora sejam duas coisas totalmente distintas, a zika e a gripe, no entanto, ainda com base no inusitado, a vacina contra um ou outro germe não produzirá efeito contrário, ou seja, não fará com que o mosquito sofra uma mutação genética para continuar produzindo efeitos devastadores na população. O fato é que nada se sabe ainda sobre esse assunto polêmico. Só um monitoramento persistente e controle estatístico para se comprovar ou negar tais hipóteses. Ainda mais quando entrou em cena um enigma que está desconcertando os cientistas. Apenas 1 em cada 4 pessoas infectadas pelo Zika sente os sintomas da doença. Outro complicador é que não está afastada a possibilidade de subtipos do Zika vírus, igual ao que ocorreu com a dengue, permitindo que a doença volte a atingir uma mesma pessoa mais de uma vez. Bem, de tudo que foi dito, as considerações finais é que as proposições apresentadas nessa dissertação aqui, nesse discurso, nessa exposição, elas estão sujeitas a serem questionadas ou serem motivo de pesquisa. Então, o meu desejo é que as pesquisas sejam feitas a fim de que mais uma contribuição nova possa ser dada à ciência. Muito obrigado e até a próxima.